Eu não posso esperar que o comportamento seja uma iniciativa só daquela pessoa. Ela é uma iniciativa da pessoa, mas também nós, como organização, temos que traçar aqui contextos que convidem as pessoas a ter comportamentos seguros. Não adianta uma liderança altamente engajada, comprometida, um sistema bom, se as pessoas de fato não estiverem dispostas a cuidar de si, a cuidar do colega, a aceitar que as pessoas cuidem da gente, porque a gente comete erros, a gente não enxerga tudo. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Você que acompanha o nosso canal ainda não conhece a minha voz. Eu sou Letícia Mendes, analista de comunicação na Anglo American e estou pela primeira vez conduzindo a conversa por aqui com vocês. E fico muito feliz em começar trazendo um tema muito importante e que tem uma admiração bem grande, que é a segurança nas empresas. Para o nosso bate-papo de hoje, convido o Alexandre Souto, diretor de Saúde, Segurança e Riscos da Anglo American no Brasil. Enorme prazer estar aqui, ter esse espaço de interação com as pessoas. Estou na Anglo há pouco mais de 3 anos e estou muito orgulhoso e muito feliz do trabalho que a gente vem fazendo, dos progressos que a gente percebe em todas as áreas da Anglo, todos os empregados da Anglo. Então, é uma satisfação para mim estar aqui. Obrigado. E converso também com o Júlio Turbay, psicólogo, fundador e diretor de operações da Comportamento Psicologia do Trabalho. Super honra estar aqui com vocês, viu? E pela seriedade com que esse tema é tratado na Anglo, pela importância que eu vejo que vocês colocam nessa temática. Para mim é um grande orgulho estar aqui com vocês, principalmente porque eu brinco que eu milito nessa causa da prevenção, do comportamento e da cultura há muitos anos. Eu fundei a Comportamento em 97, ou seja, 27 anos já trabalhando nesse tema. Extremamente desafiador, mas que gera um grande orgulho saber que a gente pode fazer a diferença aí na vida das pessoas. Muito obrigada, Alexandre e Júlio, por aceitarem o convite de estar aqui com a gente para bater esse papo. E o tema de hoje tem muito a ver com o próprio nome do nosso podcast, né? Quando a gente fala de uma cultura de segurança, a gente fala também de inspiração. Quando a gente vê um comportamento seguro, quando a gente vê algo positivo sendo feito e passa a fazer também. E aí, trazendo para o ambiente de trabalho, né, quando ampliamos a nossa percepção de segurança, percebemos que estabelecer regras e impor obrigações não é o suficiente para garantir um ambiente seguro. Isso porque tem uma série de variáveis ali que podem colocar uma pessoa em situação de risco. Mas e aí? Como colocar em prática um planejamento de segurança e transformar em algo incorporado à nossa cultura? E é sobre isso que vamos falar hoje no Conversas que Inspiram. E para você que nos acompanha agora, eu deixo o convite. Dê um like no nosso canal e ative o sininho na plataforma que você usa para nos ouvir. Essa ação faz toda a diferença para que você receba os nossos conteúdos sempre que eles forem para o ar. Fique com a gente até o final, pois esse é o Conversas que Inspiram. Para começar a explorar um pouco a cultura de segurança, eu queria trazer um tópico que é a maturidade de segurança. Existe um movimento das empresas de analisarem essa escala de segurança em que elas estão. Então, é feito um diagnóstico que aponta ali como que a segurança é comunicada dentro da empresa, como que os gestores e todos os profissionais atuam em relação à percepção de risco, à resposta a incidentes e até mesmo como que as pessoas cuidam umas das outras em situação de risco, né? Então, é uma série de fatores ali que influenciam nas condições seguras dentro da empresa e a partir desse diagnóstico é possível traçar ali algumas ações para estimular essa transformação cultural e melhorar a percepção de segurança de todo mundo na organização. Então, eu queria começar ouvindo do Alexandre o seguinte: de toda a sua experiência na área, como que você entende que a transformação cultural em segurança pode ser implementada de forma eficaz dentro das organizações? Como é possível avançar nessa maturidade em segurança? Eu acho que uma implementação eficiente, né, de um programa para melhorar a cultura na empresa tem alguns pilares que são importantes. Eu acho que o primeiro pilar, que é fundamental,
é uma participação efetiva da liderança, uma crença, um engajamento incondicional da liderança acerca desse compromisso de fazer do nosso ambiente de trabalho um ambiente seguro, onde as pessoas possam vir, fazer as suas atividades, retornar para casa bem, né, para seus familiares, para a sua vida pessoal, para o seu lazer, para o seu prazer. Enfim, eu acho que qualquer programa começa com esse forte engajamento da liderança. Um segundo ponto é a gente conseguir, ao apresentar esse programa para as pessoas, a gente fazer com que todos percebam os benefícios disso. Esse programa vem exatamente para propiciar que cada um de nós possa exercer suas atividades de maneira tranquila, de maneira segura. Né? Ninguém deve se acidentar durante o trabalho. Né? Isso é uma questão inaceitável. A gente tem que ter uma mentalidade muito clara de que é possível, sim, criar um ambiente livre de acidentes. E eu acho que quando a gente consegue mostrar para as pessoas os benefícios disso, eu acho que a gente vai obter o engajamento adequado, vai obter a contribuição efetiva de cada um e, através disso, a gente consegue seguir adiante. E aí, depois do engajamento da liderança, do engajamento de todos os empregados acerca da importância desse processo todo, aí vem metodologia, né? Existem metodologias já muito aperfeiçoadas no mercado, diagnósticos capazes de mostrar para a gente o que pode ser melhorado em busca desse ambiente mais saudável. E aí, esse diagnóstico tem que ser capaz de apontar com muita precisão para a gente o que é importante ser feito ali. Esse diagnóstico é feito a partir de entrevistas, de avaliações junto às pessoas, no ambiente real de trabalho, onde essas pessoas estão atuando. Então, eu acho que ele tem que trazer a precisão de apontar para a gente o que é importante ser feito, o que de fato vai trazer uma grande contribuição para as pessoas. E aí, com esse diagnóstico pronto, a gente pode desenvolver um plano de trabalho, novamente, com o envolvimento das pessoas, discutir com elas o que esse diagnóstico trouxe de reflexão e definir ações com o apoio dessas pessoas. E aqui eu queria destacar muito o papel dos agentes de transformação, que são representantes dos nossos colegas que estão lá nas nossas operações, para que a gente possa montar um plano que de fato vá de encontro a um benefício para cada um deles. Né? E aí, a partir disso, né, um diagnóstico bom, um bom plano de trabalho, e a gente seguir na implementação das ações, entender que é uma jornada, não é uma ação que gera resultado de um dia para o outro. A gente vai enfrentar algumas dificuldades pelo caminho, isso é natural, mas nos cabe, diante de cada dificuldade, fazer ajustes, manter a nossa persistência, manter a nossa convicção de que aquela jornada vale muito a pena. Eu acho que com esses elementos a gente consegue, sem dúvida nenhuma, implementar um programa de cultura muito bem sucedido. Eu acho que o Alexandre trouxe um ponto muito importante, né, que é a força do conjunto de ouvir todas as partes que estão ali diretamente em cada trabalho, e a gente percebe que a segurança é também atitude, né? Não à toa, acho que é o nome do nosso programa de segurança aqui na Anglo-América, o programa Atitude, que ele traduz um pouco isso, de que para as regras saírem do papel e irem para a prática, elas dependem das ações individuais e coletivas. Então, pensando nisso, Júlio, agora eu queria ouvir de você, como que você percebe que o comportamento humano influencia essa cultura de segurança nas empresas e quais são os principais desafios para conseguir promover aí os comportamentos seguros? Comportamento é uma parte fundamental quando a gente fala em cultura, porque a melhor forma de eu entender uma cultura é olhar como as pessoas se comportam ali dentro. Cada ambiente, se a gente parar para pensar, ele traz para a gente um parâmetro de comportamento, né? Quando você está num evento social, quando você está num evento religioso, quando você está num evento esportivo, ninguém coloca regras escritas, né? Aqui dentro, comporte-se de tal maneira, mas olhando as pessoas, entendendo, fazendo uma leitura do cenário, você consegue entender o que é o comportamento esperado para cada um dos ambientes. Na organização, funciona da mesma forma. A empresa hoje, a Anglo, ela tem que definir claramente quais são os comportamentos esperados das pessoas no dia a dia. De um líder, de um operador, da pessoa que está fazendo manutenção, operação, o nosso parceiro, ou seja, eu tenho que deixar claro para as pessoas, e nesse caso é importante dizer que o óbvio muitas vezes tem que ser dito. Aqui nós esperamos esse comportamento das pessoas. E o comportamento ele é fundamental porque eu começo a ver dentro da cultura um elemento que é importante, que são os rituais. Por exemplo, quando eu chego numa organização hoje
e vejo a participação da turma num diálogo de segurança, você começa a ter uma noção de como é que aquele tema é valorizado ou não é valorizado. Aquele diálogo de segurança morno, onde tem uma pessoa falando, você vê que o resto da turma está tudo dormindo, não está nem interessado, você fala assim, eu acho que esse tema não faz parte da agenda como deveria, né? Naquele onde você vê que as pessoas participam, tiram dúvidas, fazem comentários, agregam valor, elas estão mostrando a importância disso. Ou seja, o comportamento, ele não pode ser percebido só como aquilo que a gente vê na prática, mas tem muito mais. Como é que o ambiente ativa comportamentos? É um fato, vocês já devem ter vivido isso na pele em algum lugar. Quando vocês chegam num lugar muito limpo, organizado, se você tiver um papel na mão e você não encontra uma lixeira, você não coloca ali no chão, né? Você é capaz de embrulhar e colocar no bolso, porque o ambiente limpo e organizado te convida a ter um comportamento muito mais proativo do ponto de vista de limpeza, organização. Então nós temos que pensar como é que o contexto hoje, como é que o nosso ambiente tem favorecido e estimulado comportamentos e atitudes seguras das pessoas. Eu não posso esperar que o comportamento seja uma iniciativa só daquela pessoa. Ela é uma iniciativa da pessoa, mas também nós, como organização, temos que traçar aqui contextos que convidem as pessoas a ter comportamentos seguros. Aquela pessoa que faz por fazer, por exemplo, um checklist de pré-uso de um equipamento, ela não está tendo o comportamento, a atitude que a gente espera dentro da companhia hoje para ter uma atitude, um comportamento seguro. Então nós precisamos deixar claro que o que a gente espera é um engajamento, uma análise de risco efetiva, agregar valor à análise daquele risco, pensando como que aquilo vai fazer diferença na segurança dela. Então, comportamento para a gente é fundamental, porque vai ser um termômetro importante para entender como que a cultura se desenrola no dia a dia, mas é fundamental lembrar que existe uma parte, sim, que é do ser humano, e uma parte importante que vem do contexto, e é o jeito que a gente faz a segurança, o jeito que a gente conta como que a segurança é feito dentro da Anglo American, que é o jeito que as pessoas vão se comportar no dia a dia. Então, esse é um ponto-chave quando a gente fala em comportamento e formação e transformação de cultura de segurança. Quem tem um contato com a Anglo American há mais tempo sabe que a segurança é o nosso principal valor, né? E a gente tem essa fala que o Alexandre trouxe também, de que a gente acredita realmente que todas as pessoas devem voltar para casa, para suas famílias em segurança, em que os incidentes eles podem sim ser evitados. Para complementar um pouco assim da nossa conversa, conta para as pessoas que nos ouvem quais são as estratégias e as iniciativas que a Anglo American adota para promover e reforçar essa cultura de segurança na rotina e também para as empresas parceiras que atuam conosco aí no dia a dia. Bom, eu acho que um princípio que a gente trabalha muito forte aqui é o direito das pessoas se recusarem a fazer uma atividade que não esteja segura. A gente estimula a cada momento que, se você está envolvido numa atividade, você percebe o risco, você tem que parar aquela atividade, corrigir o risco e retomar o que você estava fazendo de maneira mais segura. Então, eu acho que um primeiro princípio é a gente convidar todos que se envolvam verdadeiramente em refletir sobre nossa condição de trabalho e atuar de maneira decisiva para que cada desvio que a gente perceba seja corrigido antes da gente seguir adiante. Na nossa estratégia, né, de buscar sempre esse ambiente livre de acidente, eu acho que a gente poderia, existe um conjunto muito grande de ações, mas acho que a gente poderia organizá-los, de certa forma, em 3 aspectos. O primeiro é uma liderança altamente participativa, altamente comprometida. A gente entende o papel do líder em orientar as pessoas na direção correta, prover os recursos necessários, treinamento, facilitar o trabalho, realmente criar condições para que as pessoas possam executar sua atividade de maneira segura. Ninguém chega na empresa com uma disposição de fazer errado, de se colocar em risco, de colocar alguém em risco. Normalmente as pessoas cometem erros ou enfrentam dificuldades muito em função da condição de trabalho. Esse é um aspecto muito importante e a liderança atuante é fundamental para que a gente crie condições cada vez melhores para que as pessoas possam trabalhar tranquilamente. A gente tem um segundo ponto a respeito do nosso sistema de saúde e segurança. A gente tem um sistema bastante robusto,
mas que tem uma série de oportunidades de simplificação, comunicações mais efetivas. A gente tem uma frase aqui que o sistema tem que trabalhar para as pessoas e não as pessoas trabalharem para o sistema. E o nosso sistema está longe de ser perfeito, a gente tem investido muita energia em identificar as possibilidades de melhoria no nosso sistema e fazer melhorias, porque quando você tem um bom conjunto de regras, de normas, de orientações, quando você tem boas ferramentas de análise, quando você tem boas ferramentas de planejamento, a chance de você ter sucesso no seu trabalho é muito maior. E eu acho que o terceiro aspecto diz respeito à cultura, que é o tema principal da nossa conversa de hoje. Não adianta uma liderança altamente engajada, comprometida, um sistema bom, se as pessoas de fato não estiverem dispostas a cuidar de si, a cuidar do colega, a aceitar que as pessoas cuidem da gente, porque a gente comete erros, a gente não enxerga tudo. Então eu acho que esse terceiro ponto, relativo à cultura, é um pilar super importante que a gente também vem colocando muita energia. E aqui na Anglo a gente está fazendo isso, né? A gente começou na pandemia, um período bastante complicado, mas tivemos bons avanços desde o início do programa. A gente acabou de fazer uma medição, né, de quais foram nossos avanços desde o início aí do programa Atitude, e esse ano a gente está incluindo de maneira mais intensa as contratadas. Então as contratadas são uma parte importantíssima desse esforço todo, e aí as contratadas estão sendo inseridas ao longo desse ano com a mesma estrutura de programa que a gente tem na Anglo. Então o mesmo programa que a gente tem na Anglo, a gente está levando para as contratadas. Afinal de contas, quando a gente está falando de ambiente seguro, de cuidar das pessoas, a cor da camisa não tem nenhuma importância. A gente tem que, a cada decisão, a cada momento, considerar empregado e contratado, empregado da Anglo, como um ser humano que merece toda a nossa atenção, e é assim que a gente está agindo aqui na Anglo. Trouxe pontos fundamentais, né? Quando a gente fala da liderança, é a liderança que puxa o exemplo, é a liderança que proporciona esse ambiente. A gente tem falado muito também do ambiente psicologicamente seguro, né? Em que as pessoas se sintam confortáveis e sintam essa abertura para sinalizar quando elas percebem que tem alguma condição de risco ali naquela atividade, poder sinalizar, poder parar. Você falou muito bem também da questão do planejamento, que a gente sabe também que as tarefas planejadas, elas podem acontecer de forma mais segura, né? A pessoa não vai estar ali preocupada em improvisar alguma questão, ela sabe exatamente o que ela vai fazer, quais ferramentas que ela vai utilizar, e esse planejamento proporciona também uma maior segurança, né? E o ponto fundamental, acho que o cuidado genuíno, né? Então, a gente ter o cuidado com a gente mesmo, ter o cuidado com o colega, ter essa abertura de falar com o colega que percebeu uma situação que ele pode esperar para atuar naquele momento, vamos corrigir ali aquela condição insegura. Então, assim, pontos muito legais. Eu queria até aproveitar para fazer um depoimento pessoal, né? Eu estou aqui na Anglo American desde 2018 e é muito bacana ver como que a minha percepção de segurança foi ampliada ao longo desses anos. Então, eu comecei a observar algumas coisas que eu não observava antes e a internalizar também algumas atitudes no dia a dia, né? Passei a não mais andar usando o telefone, fiquei um pouquinho mais chata com a questão do cinto de segurança, que a gente acaba também ganhando esse título de chata, né? Mas é uma coisa que meus pais me ensinaram, assim, desde criança, entrar no carro, automaticamente colocar o cinto de segurança. E aí entra num ponto que eu queria abordar com vocês também, né? Que existem alguns comportamentos que são realizados já de forma inconsciente, sejam eles positivos ou negativos. Então, quando a gente fala, né, de um comportamento inconsciente negativo, a questão de usar o cinto de segurança entra, a questão de dirigir mexendo ali no celular também, que são situações que podem colocar a nossa vida em risco, né? Como que vocês percebem, assim, como mudar esse comportamento e fazer com que as pessoas entendam que esse cuidado, ele deve ser permanente, ele deve estar ali no nosso dia a dia e não só quando alguém está vigiando, não só ali nos muros da empresa, mas também quando a gente consegue levar esse comportamento para dentro de casa, para a nossa convivência ali no dia a dia. Como que as empresas podem influenciar essa internalização de um comportamento positivo? Esse é um tema super importante, viu, Letícia? Eu diria até que mais do que inconscientes,
muitos desses hábitos são conscientes. As pessoas fazem, sabem que estão fazendo errado, mas elas se acostumaram com aquilo. Então não dá para dizer que é algo assim, nossa, nem percebi que eu estava sem instinto, né? É uma atitude absolutamente consciente. A pessoa fala, acho que não vale a pena, não quero usar. Então, infelizmente, o que vai gerar correção nisso é que no dia a dia a gente aborde, converse com essas pessoas, mostre o jeito seguro de se fazer, e a gente tem que entender que comportamento você não muda rápido, nem do dia para a noite. São coisas muito arraigadas que dependem de um bom processo de observação, de abordagem, de boas conversas. E o ser humano ele tem uma tendência a mudar o comportamento quando ele percebe que o comportamento novo que ele adota tem ganhos, são reconhecidos. Por isso que o equilíbrio entre a correção de comportamentos, ou seja, eu vi uma pessoa sem usar um EPI, por exemplo, é uma coisa básica, difícil da gente contar na companhia hoje, mas se eu identificar alguém sem EPI, eu tenho que ver e agir. Eu tenho que imediatamente conversar, utilizando toda uma metodologia, como a gente já usa dentro da companhia hoje, fazer perguntas, estimular que aquela pessoa conte para a gente como é que ela percebe, como é que ela entende aqueles riscos, e a partir dessa conversa criar compromissos para mudanças de comportamento. Esse é um ponto. Mas nós também temos que criar uma cultura de reconhecer aquilo que é bem feito dentro da empresa. Eu provoco muito as organizações, porque às vezes eu vou em reuniões de segurança, e na reunião de segurança só se falou em acidente, incidentes e coisas ruins. E aí, normalmente, quando tem um KPI lá que não está bacana, a gente coloca ele na vitrine e ficamos horas falando daquilo que não está bom. Mas e aquilo que está bom? A gente tem conversado porque as pessoas adotam comportamentos que elas percebem que são valorizados. Então, se eu, no meu dia a dia lá, por educação, por modelo mental, eu optava por não usar um cinto de segurança, aproveitando o exemplo que a Letícia deu, eu tenho que mostrar para aquela pessoa, trabalhar na educação, no convencimento, na mudança de paradigma, na mudança de modelo mental daquela pessoa, e uma vez que ela muda, começar a reconhecer esses novos comportamentos. Isso é o que vai facilitar a mudança de comportamento e manutenção, porque senão muda por uns dias, né? É que nem eu brinco a turma que faz dieta, né? Começa na segunda dieta e vai no rodízio de pizza na quarta para comemorar que ficou 3 dias comendo bem. Então a gente não pode, a gente tem que reconhecer os ganhos, a gente tem que reconhecer os avanços daquelas pessoas que estão tendo os comportamentos que a gente espera dentro da companhia hoje. Então esse equilíbrio é fundamental para essa mudança de comportamento. Eu acho que o Júlio cobriu de maneira muito abrangente, muito clara, né, esses elementos todos. Eu concordo muito, eu acho que o primeiro ponto é a consciência do que a gente quer melhorar. Eu tenho que decidir por fazer diferente. Eu tenho que decidir por influenciar uma outra pessoa a fazer diferente. Então, acho que o primeiro ponto é a gente ter com muita clareza a nossa disposição de mudar. E aí, né, além do incentivo, além de todas as questões que o Júlio trouxe muito bem, acho que criar boas estratégias também ajuda. Tenho o hábito de atender um telefone quando eu estou dirigindo, porque eu fico ansioso, eu tenho impulso, eu não sei se aquele telefonema é importante ou não. Pô, coloca o telefone no mudo ou no modo avião antes de iniciar a sua jornada. Se eu estou dirigindo talvez com um pouco mais de velocidade, forçando alguma ultrapassagem, sai 10 minutos antes, 15 minutos antes, enfim. Eu acho que os aspectos que a gente precisa melhorar quando a gente se dispõe verdadeiramente e quando a gente cria boas estratégias, planejar melhor, colocar o telefone no mudo, sair um pouquinho mais cedo. Eu acho que quando a gente define boas estratégias, a gente consegue fazer essas mudanças de maneira mais eficaz, né? E eu acho que essa consistência, né, isso é discutido há muito tempo nas questões relacionadas a hábito. A gente não consegue mudar comportamento de um dia para o outro. A gente tem que tornar o bom comportamento um hábito. Para isso demora algum tempo. Mas eu acho que se a gente, de fato, tiver consciência do que quer mudar, se a gente criar boas estratégias, se a gente reconhecer toda vez que a gente tem uma vitória, que a gente está fazendo o correto, com o tempo o hábito vem, e aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar promovendo mudanças muito importantes na nossa vida e na vida das pessoas que trabalham com a gente também. Acho que tem 3 perguntas que a gente tem que estar constantemente fazendo para as pessoas. Você sabe fazer o jeito certo, o jeito seguro?
Isso já é um ponto importante, porque a pessoa tem que saber, é o conhecimento, é o cognitivo. Se a pessoa sabe, a gente pergunta se ela pode fazer, se ela tem condições, se as condições estão adequadas naquele momento para poder fazer. E o terceiro é, você quer fazer de forma correta e segura? Essas três perguntas nos ajudam a entender o papel de cada um nesse jogo, né? Então não adianta a gente responsabilizar só a organização pelo comportamento de risco ou comportamento seguro das pessoas, não adianta a gente responsabilizar só a pessoa por aquilo. É um jogo, é um time, a gente tem que pensar nisso. Então a gente sempre tem que se perguntar, ele sabe fazer, ele pode fazer e ele quer fazer? Ajuda bastante. Muito bacana. E nesse tripé aí, né, de conhecer, ter as condições de fazer e querer fazer, acho que a gente tem também um pano de fundo ali que é a pessoa entender também esse benefício, né, de fazer o que é certo. E a gente está aqui falando da vida. Então, se eu faço alguma coisa ali de uma forma insegura, eu estou colocando a minha vida em risco. Eu não quero colocar a minha vida em risco. Então, ter essa consciência também de que as coisas não estão sendo faladas, as regras não estão sendo postas apenas para ser ali uma orientação da empresa, mas também porque se aquilo for feito da forma correta, eu vou sair ali do meu trabalho, eu vou estar fazendo ali qualquer atividade que seja em casa também, de uma forma segura, eu vou estar preservando a minha vida, a minha integridade física, vou continuar ali convivendo de forma saudável com os meus amigos, com a minha família, com os meus colegas de trabalho, enfim, a gente entender, né, que é em benefício da gente mesmo e para valorizar a nossa vida também. Acho que a nossa conversa está muito boa, mas infelizmente ela está chegando ao final. E agora a gente vai para um quadro muito especial do nosso podcast, que é o Inspira e Ação. E eu vou começar então fazendo uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, qual é a sua palavra ou frase inspiradora para a segurança? Letícia, minha palavra é atitude, né? Como você trouxe, não é por acaso que a gente batizou o nosso programa de cultura como atitude. Eu acho que, conforme o Júlio trouxe, se a gente quer mudar o nosso ambiente em casa, se a gente quer mudar o nosso bairro, se a gente quer mudar a nossa empresa, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar por nós mesmos. E esse começo, ele depende muito da gente encarar uma realidade que a gente acha que deve ser melhorada, mas principalmente a gente ter energia, a gente ter compromisso para realmente mudar de atitude. Boas ideias sem atitude, boas filosofias sem atitude não vão produzir nada. Então a minha palavra é o nome do nosso programa. A gente precisa de atitude de cada um de nós para, de fato, a gente chegar no nosso grande objetivo, que é prover um lugar muito seguro, muito saudável para todos trabalharem e um ambiente livre de acidentes para que todo mundo possa, de fato, através da atitude individual de cada um de nós, sim, a gente consegue criar um ambiente mais seguro, mais saudável para todo mundo, um ambiente onde ninguém se machuque e a gente tenha certeza que cada um de nós vai voltar bem para casa para usufruir dessa vida maravilhosa que a gente tem. E para você, Júlio, qual é a sua palavra ou frase inspiradora para a segurança? Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive muitas palavras, muitas frases, mas em especial nesses últimos anos, compartilho com vocês aqui uma questão pessoal, mas durante a pandemia, a minha mãe teve um AVC bastante sério, e 1 ano e meio depois desse AVC ela veio a falecer. Mas para mim foi uma aula que ela me deu nesse 1 ano e meio, por 2 razões, né? Primeiro, por todo o envolvimento que a família gerou, né, para o cuidado, para estar com ela, e porque a gente viveu uma coisa que muitos que talvez estejam ouvindo esse podcast aqui vivem, que é trazer os cuidadores para dentro da sua casa. Pessoas que por profissão nos ajudam a cuidar de uma pessoa que está enferma. E um dia eu conversando com uma das cuidadoras, que é a cuidadora que ficou 1 ano e meio do lado da minha mãe, porque uma rotatividade enorme nesse segmento, né? Um dia eu dei um abraço nela e falei assim, poxa, obrigado. Ela falou, mas por quê? Eu falei, poxa, você cuida da minha mãe de um jeito fantástico. Ela falou assim, mas é que isso aqui não é só trabalho, isso é uma missão. E ela me falou uma frase que eu acho que é a frase que tem que ser uma frase de cabeceira de todo líder. Cuidar é um ato de amor. Colocar as pessoas em primeiro lugar,
colocar as pessoas no centro das nossas decisões, quando a gente, desde a decisão do CAPEX, não é só um CAPEX. Quando a gente está fazendo o CAPEX da organização, a gente está pensando aonde a gente vai investir para gerar maior segurança, melhor condição de trabalho, ambientes que cuidam. Então, nós como líderes temos que ter isso. Na hora que a gente vai tomar uma decisão, cuidar é um ato de amor. Essa é a palavra ou a frase que me inspira e eu compartilho com vocês, espero que inspirem vocês em cada decisão que a gente vai tomar. Em cada atitude, né, Alexandre, do nome aqui do nosso programa, cada atitude, porque cuidar é um ato de amor. A atitude, o equilíbrio, o cuidado e a consistência. A gente viu aqui, né, que a cultura de segurança ela é participativa, ela precisa do envolvimento de todo mundo e é uma trajetória. É aquilo que a gente faz todos os dias de forma consistente, sem desistir desse objetivo e para a gente conseguir internalizar e levar para outras pessoas com esse cuidado genuíno com a gente mesmo e com os nossos colegas, com a nossa família também, né? Por que não? Então, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Júlio. Nossa conversa foi maravilhosa e eu desejo muito sucesso em suas trajetórias. Eu espero que vocês continuem trilhando essa jornada pela segurança com muita inspiração. E a você que nos ouve, obrigado por nos acompanhar aqui no Conversas que Inspiram. Nós tivemos também outros episódios em que falamos de segurança, de saúde, de bem-estar, também de um ambiente psicologicamente seguro e vale a pena voltar e conferir. Siga a gente em sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e fique por dentro de tudo do Conversas que Inspiram. Para conhecer mais sobre a nossa empresa, acompanhe os nossos perfis oficiais nas redes sociais. Obrigada e até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.